ocupem os seus lugares. Nós vamos dar início, abertura a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Pai Celestial. Saúdo os irmãos que estão aqui, aqueles que estão acompanhando a transmissão, que venhamos ter aqui um tempo de comunhão maravilhosa com o Senhor, mas também com os nossos irmãos também, não é? Como eu sempre afirmo, esta comunhão é muito importante. Essa comunhão vertical com o nosso Pai eterno vai refletir na nossa comunhão com os nossos irmãos. Convido os irmãos a colocar-se de pé neste momento. Vamos ter uma palavra de oração e em seguida vamos louvar a Deus entoando o hino número 15 do cantor cristão. Vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor com a alegria de podermos adorá-lo, expressar a nossa gratidão pelo teu cuidado, pela tua proteção, pela salvação, por esse tempo precioso de adorar ao Senhor e de servi-lo ao Pai, usando os dons, as habilidades que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Eu oro neste momento, rogando que receba o nosso louvor, receba a nossa adoração e que também fale aos nossos corações. Que nesta noite sejamos todos edificados através da Tua Palavra e que saiamos daqui com o coração disposto a servi-lo fielmente. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. A irmã Jaqueline vai nos ajudar na regência e no número 15 do cantor cristão. Seu filho
podem se assentar neste momento. Queremos ter aqui um tempo de oração intercessória. Vamos lembrar em nossas orações, a irmã Vanessa já adiou mais uma vez a sua última químio, antes da cirurgia, devido à imunidade dela estar baixa. Então vamos orar para que tudo isso seja ajustado. Já tem uma cirurgia agendada, uma cirurgia importante, e que Deus possa aí conduzir essa situação desse agendamento, ou melhor, da quimioterapia. E também lembrar em nossas orações do Jean, que também está em tratamento, e também temos aqui outros pedidos. A irmã Vanessa já compartilha há algum tempo oração pela senhora Terezinha, ela está entubada, tratamento da Covid. Também há um pedido pela irmã Josefa. Eu creio que na verdade ela ainda é membro aqui ainda, mas ela está lá no interior e ela precisa passar por uma cirurgia no coração. A irmã dela Malfogo também, aguardando ainda a liberação do convênio. Ela necessita também de uma cirurgia. E da consolação médica da irmã Mara, já foi membro dessa igreja, também é um pedido pela saúde. E irmão Silvio estava pedindo há um bom tempo aí pela marcação de uma cirurgia de catarata e compartilhou conosco já na terça-feira e está agendado para o dia 19. Então vamos orar rogando que tudo ocorra muito bem. Vamos orar também por uma senhora Demário, diagnosticada com a Covid, está em casa, já uma pneumonia, um tratamento. O pastor Mário e família estão saindo da Covid, estão na fase final aí da quarentena. Vamos lembrar em nossas orações, lembrar sempre a região de Manaus, Roraima. Temos mencionado sempre ali pastores, missionários, mas é claro, há irmãos, há pessoas, há vidas ali que precisam, carecem das nossas orações. Vamos orar com confiança, orar pela igreja. Lembrando mais uma vez, este ano vai completar em outubro 50 anos de organização. E estamos com a expectativa de que a partir do segundo semestre consigamos começar as comemorações. Então vamos orar nesse sentido. Irmãos que virão aqui para pregar, pastores, alguns que são filhos desta casa, se converteram, hoje estão no ministério, outros que já pastorearam por aqui. Então vamos orar para que seja um tempo de grande bênção, como tem sido, apesar de toda essa circunstância, a pandemia. Deus tem nos abençoado com visitas, com pessoas chegando, e também eu tenho visto isso na atitude de alguns irmãos contribuindo, colaborando, apoiando outros irmãos, ajudando, sempre bênção em tempos de pandemia, amém? E permaneçamos assim firmes no Senhor. Oremos para o pastor Vanderlei também, umas dores dos joelhos persistentes e a saúde do filho, anda cansado, imagino trabalhando, estou bravo agora, muitos missionários aí da missão Novas Tribos aí impossibilitados de trabalhar. Vamos lembrar o nosso quadro missionário, nossas orações. O pastor Ercílio está aqui hoje, não é como vale a pena orar? Todo domingo estamos lembrando, pastor Ercílio, da Cida, que bênção que conseguiu chegar. Tivemos dificuldades com a transmissão no domingo, estamos aí aguardando o equipamento, possivelmente chega nessa semana para solucionar essa etapa. Não é fácil, viu, irmãos? Tenho conversado com pastores e é uma luta constante, se adaptar a essa situação, adequar, e são situações, problemas que vão surgindo, mas Deus está abençoando, Deus está no controle de todas as coisas, amém? Bem lembrado também, o irmão da irmã Suzana está na UTI, internado também, em tratamento da Covid. Qual o nome dele mesmo? Gerson. Então vamos lembrar em nossas orações. O Gerson também já está aí há alguns dias. Então vamos orar para que Deus dirija não, guie as mãos dos médicos a uma solução mais adequada. Então nós vamos orar neste momento, é um momento onde todos podem se unir em oração e sempre o seu desejo de se ajoelhar aí, ter essa oportunidade de fazer neste momento, e vamos juntos orar em prol desses pedidos e também aqueles pedidos que estão trazendo em suas orações, alguns irmãos estão compartilhando
mais uma vez estamos aqui, ó Pai, agradecidos por esta noite, por esse momento de adoração, por esse momento de apresentar a Ti a gratidão pelos Seus grandes feitos. Podemos agradecer aqui, porque estivemos orando durante um bom tempo pela marcação da cirurgia do irmão Silvio e já temos essa resposta positiva. A data está agendada, mas ainda confiamos em Ti, Senhor, para que tudo ocorra da melhor maneira possível e logo Ele possa estar aí trabalhando e nos seus afazeres diários. Eu louvo a Ti pela vida dos irmãos, amigos, visitantes que estão aqui nesta noite, por aqueles que estão acompanhando também a transmissão e, na verdade, adorando ao Senhor, talvez em seus lares ou em outro lugar. Nós podemos fazer isso porque o Senhor nos deu o Teu Espírito para habitar em nós. E Pai querido, queremos colocar diante do Senhor essas situações, a vida desses irmãos e conhecidos que estão acometidos da enfermidade, da Covid. Temos aqui pastores de São Paulo, fora de São Paulo, e queremos rogar, ó Pai, continue sustentando a vida dos Teus servos, a vida de irmãos, a vida de tantas pessoas, Senhor, que estão aí sofrendo dores, que estão angustiadas, famílias que ficam também amedrontadas, em pânico. Pai querido, que Tu venha se apresentar como aquele que é o sustentador destes. Aonde houver um lar, aonde não haja salvação em Cristo Jesus, que através deste momento difícil consigam elevar os olhos para o monte de onde vem o socorro e encontrar Jesus como caminho, verdade e vida. Oro pela vida da irmã Vanessa, esse tratamento prolongado que ela tem realizado, a necessidade desta última etapa da químio e essas dificuldades, imunidade baixa. Cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Há uma cirurgia agendada, diversas situações o Senhor já moveu e cremos que o Senhor está no controle. Estamos apresentando diante do Senhor, crendo que o Senhor tem a melhor resposta. Sustente a vida da irmã Vanessa, guiando o seu tratamento, abençoe a família dela. Oro pelos demais irmãos, amigos que estão em nossa lista de oração devido a uma enfermidade. Lembramos aqui a irmã Vera Valfogo, Mara, Josefa, e temos outros irmãos. Temos orado pelo pastor Ercílio e louvamos pela alegria de tê-lo conosco aqui nesta noite. Oro pela vida do pastor Vanderlei e também, ó Pai, queremos colocar diante do Senhor os pedidos dos irmãos e amigos que estão aqui nesta noite, bem como aqueles que estão acompanhando a transmissão. Pai querido, sustente, Pai querido, manifeste a Tua graça, esse favor imerecido que Tu tens manifestado a nós de uma maneira maravilhosa através da salvação em Cristo Jesus, mas também no sustento diário, dando o nosso alimento, dando a nossa saúde, dando a vida. Eu oro, Pai, pelo irmão da irmã Suzana, também conduza os médicos a um tratamento adequado. Cremos no Teu poder e sabemos, ó Pai, quantas pessoas estiveram num quadro muito crítico, mas sabemos que para Tu, Senhor, não há impossível. Eu oro, Senhor, pela nossa pátria, pelos governantes, por aqueles que estão em posição de autoridade, pelos trabalhos dos batalhões, dos quais temos aqui o irmão Estevão como voluntário, indo semanalmente aos batalhões para levar a Tua palavra. Oramos, Senhor, também pela necessidade da Tua obra. Levante mais obreiros, pastores, missionários. Creio que mesmo em pandemia, o Senhor está chamando homens, mulheres para Te servir fielmente, e que os corações, os ouvidos estejam atentos ao Teu chamado. Estamos prestes a voltar às aulas nos seminários, então abençoe, ó Pai, aqueles que estão na direção, aqueles que estão também lecionando. E eu oro também de maneira especial por cada família aqui representada, aonde houver um problema, independente de qual área for, que Tu, Pai, venha dar a direção, que o Senhor manifeste o Teu poder. Nós queremos, ó Pai, honrá-lo com nossas vidas, honrá-lo com nossas famílias também.
E para isso nós queremos realmente colocá-lo em primeiro lugar e colocá-lo no centro de nossas vidas. Eu oro, Pai, colocando diante do Senhor, junto com os nossos irmãos, tendo a plena convicção de que nós não somos merecedores, mas estamos orando porque confiamos no Teu nome. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus com mais um hino. Temos mais um hino do cantor cristão. Vamos adorar ao Senhor, hino 566. 566. Coloquemos-nos de pé para louvar a Deus com mais um hino. Podem se assentar mais uma vez. Temos a alegria de ter conosco nessa noite, nos visitando, o Rafael e a Ingrid. Creio que os que estão aqui à frente são novos aqui na comunidade, não é? Está aqui, né? Já são evangélicos, né? Então sejam bem-vindos. Espero que se sintam bem e que possam voltar mais vezes, amém? O que a igreja vai dizer? Bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Há mais alguém nos visitando que porventura não preencheu aqui o cartão? Na galeria, ali com a irmã Neide, temos lá um garotão. Não sei se eu vou vir daqui com máscara o nome, mas vamos tentar. Pedro, muito bem, seja bem-vindo, Pedro. Possa vir mais vezes, que Deus te abençoe. Muito bem. Ah, mais alguém?
Muito bem, meus irmãos, nós temos a alegria de receber todos que se fazem presentes. Estamos percebendo que está ganhando mais consistência o nosso culto presencial, né? Principalmente no culto noturno. Mas queremos dizer que continuamos com todos os cuidados, seguindo os protocolos que o governo nos coloca. Então, desde o início, desde a volta aos cultos, temos agido assim, com cuidado e sabedoria. Então, mantendo o distanciamento, álcool gel, né? Tudo isso é muito importante e, acima de tudo, é claro, também orando e confiando no poder do nosso Deus. Então, você que não tem nenhuma comorbidade, pode estar conosco em um dos nossos cultos aqui, tanto no domingo à noite, às 18h30, ou escola dominical pela manhã. Hoje foi a segunda aula na Epístola aos Hebreus. Então, estamos estudando novamente. A classe de adultos iniciou esse estudo antes da pandemia, foi interrompido e começamos agora do zero, na lição 1, na verdade. Então, você tem uma oportunidade de estar conosco nesse período de retorno. A nossa EBD começa às 10 horas da manhã. Estamos com classe única e nos organizando para a situação das crianças, uma vez que já estão aí para retornar às aulas, não é isso? Então nós estamos aí nesse planejamento cuidadoso e crendo no poder do nosso Deus. Departamentos já estão de volta, masculino e feminino, à tarde, às 17h30, e às quartas-feiras, às 20 horas, nós temos o culto de oração, também presencial e online. Se você quiser vir participar conosco, é uma bênção nós estarmos aqui olhando olhos nos olhos, não é isso? E compartilhando os pedidos, orando e, é claro, meditando na palavra do Senhor. Os homens têm um compromisso comigo toda terça, lá na sala do Google Meets, os homens de oração, e nós temos aí um tempo também precioso que tem enriquecido as nossas vidas. Não sei se a Karina colocou aí, de manhã ela colocou um aviso dos jovens também, jovens e adolescentes. E este é um aviso importante, está chegando aí a data, então acima de tudo, guarda o seu coração. Então, uma tarde de adoração e comunhão, quando? Sábado, às 18 horas, aonde? Aqui no templo da Igreja Batista Bíblica Nova Jerusalém. Elas realizaram o primeiro trabalho e foi apenas online, e este será presencial com a participação da Igreja Batista Bíblica de São Pedro. Igreja não, os jovens de lá estarão unidos aos jovens e adolescentes daqui, e como eu falei pela manhã, tem um jovem em casa, um adolescente, mande para cá. Ah, não tem? Mas tem o seu vizinho, sei lá, na sua família, né? Mande, recomende, anuncie. Foi uma bênção o trabalho, elas estão aí trabalhando muito bem, começaram o ano bem, o primeiro trabalho foi joia, né? Então temos aí a liderança da Karina, Juliana, Isabela, Carol, sem sombra de dúvidas será uma bênção. Então, ore e mande os jovens e os adolescentes para cá, tá bom? Certamente será uma bênção. E a transmissão online, para não fugir da nossa regra tão importante nesse tempo de pandemia. Isso são coisas importantes. Eu quero neste momento convidar a irmã Idália a vir aqui à frente. Ela tem um aviso relacionado à área de missões. É uma equipe maravilhosa essa equipe, né? Todos trabalham, perceberam? Né? E se há alguém da equipe que não veio aqui na frente, pode ter certeza que vai vir ainda. Boa noite, igreja. O ano passado, nós fizemos uma campanha Adote um Missionário. Quem se lembra? Alguns se lembram. Estou aqui para reforçar esse compromisso. Nós temos vários papeizinhos com os nomes dos missionários que a nossa igreja ajuda financeiramente. Nós distribuímos vários papéis desses no ano passado. Se você perdeu o seu ou não se lembra mais quem é o seu missionário, não tem problema. Na hora da saída, vai estar ali na porta o irmão Fernando
com outros papeizinhos. Nesses papéis consta o nome do missionário, o endereço, o campo de atuação, o telefone e a data do aniversário do missionário. Para quê? Para você orar. O objetivo principal é você orar por esse missionário durante o ano inteiro. E se você puder, seria ótimo, você dá uma ligada de vez em quando, mandar uma mensagem. Todos esses missionários, eles têm o WhatsApp, então já facilita do nosso lado, né? Você manda uma mensagem, diga para ele que está orando por ele. Vocês não sabem como eles ficam contentes, felizes em saber que alguém lembra deles, que está orando por eles. Temos também o endereço, a data de nascimento, para quê? No aniversário dele, se você puder, mande um cartão de aniversário para eles. Tem o endereço certinho aqui, a data de nascimento, não dá para você mandar um cartão. No final do ano, você pode mandar uma oferta, um presente, aquilo que Deus propôs no seu coração. Tá bom, irmãos? Então, na hora da saída, os papeizinhos vão estar ali na porta. Só para lembrar, de domingo passado, o irmão Fernando e o irmão Estevam falaram sobre os cofrinhos. Ainda tem cofrinhos. Esses cofrinhos é para ser entregue só no final do ano, no final de novembro. Então tem bastante tempo. Se você não pegou ainda, pegue na hora da saída, porque ainda tem. Falaram também da promessa de fé. É uma oferta que você vai dar de acordo com o que Deus propôs no seu coração. Você que pegou o cartãozinho, você vai marcar ali a quantidade que você vai querer contribuir. E no mês de março, no final de março, você devolve para nós, para qualquer um da equipe. Para a gente ter uma ideia de quanto vai entrar por mês para missões. Tem também os cartões, os envelopes, né? Eles falaram também dos envelopes, que é onde você vai depositar uma oferta especial para missões. Também ainda tem envelopes, você pode pegar na saída com o irmão Fernando, tá bom? Então era esse o aviso que eu queria dar, e eu conto com a colaboração e a compreensão dos irmãos. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Desafio lançado. E lembrando, um compromisso maior de você que é membro da igreja local. Sabe, o compromisso firmado entre a igreja e a obra do Senhor, a obra missionária. Louvamos a Deus, porque mesmo na pandemia mantivemos as ofertas a cada missionário que a igreja assumiu o compromisso de apoiar. E precisamos ir além, precisamos alargar as tendas e contamos com a fidelidade dos irmãos. Então você que é membro sabe da importância tanto da oferta missionária como também dos dízimos para a manutenção da casa do Senhor. Mesmo no período que nós estávamos apenas com a transmissão, sem culto presencial, eu estava ali afirmando, existem algumas despesas que são fixas, alguns compromissos, e vindo até a situação da mídia, sempre houve uma necessidade de investimento. Então, eu gosto de lembrar que é um compromisso, é uma responsabilidade da membresia da igreja local. E nós vamos ter esta oportunidade agora de louvar a Deus com os dízimos e ofertas. Já parou para pensar nisso? Quando você está ofertando, você não está simplesmente dando uma oferta, mas você está louvando a Deus com os dízimos, com as ofertas alçadas, e vamos investir e orar para que Deus nos dê a direção para aplicar esse recurso da maneira adequada. Amém? Nós vamos louvar a Deus. 456, 456. Eu convido a igreja a colocar-se de pé mais uma vez, e os irmãos vão recolher as ofertas através das salas.
ofertas levantadas. Grandioso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse tempo que estamos na sua casa. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor a cada dia se mostra o Deus superior, o Deus que toma conta de tudo, o Deus que supre também toda a necessidade. Abençoa esses, Senhor Deus, que dispuseram o seu coração a estar ofertando esta noite com alegria. Senhor Deus, esse reconhecimento de cada um e trazer as ofertas até a tua casa, Senhor. O Senhor venha abençoar, abrindo as portas do emprego para aquele que precisa. O Senhor venha abençoar a despensa desse que tenha alimento, que tenha abastança, Senhor Deus. E o que foi alçado essa noite, Senhor, possa chegar ao campo missionário. Abençoa aquele missionário mais longínquo, talvez até em outro país. Abençoa os missionários que estão no Brasil, passando esse tempo de quarentena, esse tempo, Senhor Deus, de pandemia, e não se cansam de levar a palavra de salvação. Senhor Deus, que a tua palavra não volte vazia. Usa os pés deles. Usa, Senhor Deus, os valores alçados para aumentar mais e mais a tua obra. Também na sabedoria e tesouraria desta igreja, Senhor Deus, para cumprir o teu dever e o teu chamado. Abençoa a todos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Permaneçam em pé. Vamos cantar mais um hino antes da mensagem. 289. Eu tenho sentido saudade dos especiais e dos cânticos, mas eu creio que assim como estamos voltando, voltaremos. É claro que o nosso tempo de culto, ele não pode ser tão estendido também. Nunca mencionei isso aqui, eu acho, talvez só na pandemia, mas nós estamos ainda dentro do critério colocado a nós pelas autoridades, tá bom? 289. Oh,
Abram vossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versos de número 20 a 23. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versos 20 a 23. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versos 20 a 23. Diz a palavra do Senhor: cada um fique na vocação em que foi chamado. Fosse chamado sendo servo, não te dê cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor, e da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Amém? Oremos. Pai, mais uma vez, dependemos do Teu Espírito e confiamos que o Senhor há de nos guiar na compreensão da verdade da Tua Palavra, e que ela vá de encontro a cada necessidade. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Eu tenho pregado muito aqui séries de mensagens, às vezes são milagres, parábolas, às vezes é um livro, mas hoje eu quero fazer diferente. Quero pensar de maneira objetiva, porque na outra maneira, apenas no livro de Coríntios. Semana que vem nós vamos olhar para outro livro da Bíblia, mas sempre pensando no tema maior, que seria igreja, juntos somos no corpo. E olhando para a carta escrita à igreja de Corinto, há algo, ou aliás, há muitas coisas que nós podemos aprender. E é claro, olhando para o livro, nós precisamos pelo menos reter alguma coisa principal que possa ser útil para a nossa vida e para o nosso crescimento. E a ideia é que possamos fazer isso nos domingos que vem adiante, olhando para outros livros da Bíblia. E pensando a respeito disso, igreja, somos o corpo, e olhando agora para o livro aqui, a Epístola de Paulo aos Coríntios, e de maneira especial esse texto que acabei de ler e que estamos destacando como uma base para o todo que nós queremos destacar aqui na Palavra de Deus, nós encontramos nessa passagem a palavra servo. Perceberam que Paulo está dizendo aqui sobre duas situações: alguém que é chamado pelo Senhor sendo servo, sendo escravo, e ele afirma no versículo 22 que ele é liberto do Senhor. O que Paulo está dizendo? Mesmo numa condição de escravidão, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, ele está liberto, ele tem uma nova vida em Cristo Jesus. Mas ele ainda diz: se você tem oportunidade de ser livre, vá lá. E da mesma maneira também Paulo está dizendo, e da mesma maneira também, o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. O hino que nós cantamos agora dizia que sempre me glorio na cruz de Cristo. Ah, meus irmãos, se essa fosse uma verdade do fundo dos nossos corações, a realidade na igreja seria diferente. Mas temos que admitir que muitas vezes nós falhamos nesse quesito. E olhar para a carta de Paulo aos Coríntios ressalta isso aos nossos olhos, diante daquilo que ele destaca a cada capítulo, dos acontecimentos daquela igreja. Nós vemos que Paulo estava dizendo talvez exatamente isso: não se glorie em si mesmo, mas se glorie na cruz de Cristo. E é ele mesmo que diz: esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do Senhor Jesus, para a qual o mundo está crucificado, para mim, e eu para o mundo. Ser igreja é exatamente isso. Ser igreja, e quando nós falamos ser igreja, é aquele sentido da palavra de pensar ser uma fraternidade. É essa palavra. Ser uma comunidade.
tal qual nós já podemos encontrar no livro de Atos, o início dessa igreja, que caminhava junto e repartia, e nós pregamos algumas mensagens em Atos, e durante a pandemia, e foi destacado exatamente isso, que tudo que eles tinham, não pertencia a si mesmo, mas eles repartiam entre eles, era tudo em comum, porque a dor do irmão era a dor dele, porque se é meu irmão, eu vou sentir a dor. Eu me lembro há anos atrás, quando eu sofri um acidente não, estou confundindo, foi a situação de um assalto que eu sofri, trabalhando, farol, mão armada, tal. Quando minha irmã ficou sabendo, disse que até no serviço falaram, calma, fica tranquila, ficou preocupada porque ela pensou, é meu irmão. Qual é o nosso sentimento se nós chamamos uns aos outros de irmão? É realmente caminharmos juntos, amém? Preocupar, orar, fazer aquilo que é possível para minimizar a dor e a dificuldade. Já falamos disso aqui, eu mencionei uma igreja em São Paulo, onde eles assumiram um compromisso na pandemia, ninguém vai passar necessidade nessa comunidade. Exatamente isso, e para isso, às vezes, aquela situação que eu falei, tem uma padaria na esquina, mas ele atravessa o bairro e vai comprar na padaria do irmão dele, em Cristo Jesus, para ajudá-lo nesse tempo de pandemia. Então, olhando aqui para a carta de Paulo aos Coríntios, eu quero ressaltar esse ponto tão importante de nós recordarmos que, se realmente nós temos a consciência que juntos somos o corpo, nós não podemos ficar separados. Se temos a consciência que juntos somos o corpo, Cristo tem que ser a nossa cabeça. E se temos esta plena consciência, olhando para que Paulo coloca aqui, nesse texto lido, e também toda a carta aos Coríntios, nós vamos chegar à conclusão, nós temos que colocar esta ênfase na nossa vida. Se nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós não pertencemos a nós mesmos, mas nós somos servos de Cristo, amém? É isso que ele destaca, servo. Somos servos de Cristo, é o que nós podemos perceber. Agora, o que tem causado um dano terrível na igreja de hoje? É o mesmo tipo de pensamento, é o mesmo tipo de visão que havia na igreja de Corinto. Se por um lado, o tema aqui que eu coloquei, servos de Cristo, não é colocado em prática muitas vezes, é porque aquele que não coloca isso em prática, talvez ele esteja sendo servo de si mesmo. Sabia que uma pessoa pode ser servo de si mesmo? Ela não quer servir a ninguém, não quer servir a Deus, não quer servir os seus irmãos na comunidade, na igreja, mas ela quer servir exclusivamente a si mesma. Não é de hoje que começou aquele tipo de frase, faça o que te der na telha, faça o que você tiver vontade, é cada um por si. E aí foi se criando cada vez mais uma geração egoísta, e temos encontrado essa ideia que já vem através de alguns partidos, até políticos, penetrando dentro das igrejas. E nós olhamos irmãos errando, porque não estão olhando para aquilo que Deus diz, não estão buscando a orientação que vem do Senhor, e aí estão seguindo esse pensamento humanista. Então a ideia é o que? Eu preciso servir a mim mesmo. Se está tudo bem comigo, ótimo, maravilha. Nós precisamos lembrar que Paulo, ele diz aqui nesta carta algumas palavras importantes. Ele chega ao ponto de dizer que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Qual é o problema? É que muitos falam, é minha liberdade, eu tenho direito, eu posso fazer isso, e não olham à luz da palavra de Deus para compreender que nem todas as coisas convêm. E no lugar de gozar de uma verdadeira liberdade, eles vivem uma libertinagem. E aonde se trilha esse caminho, o resultado vai ser o caos, vai ser a confusão. Olhe para esta carta, e muitos aqui eu sei que já leram, conhecem a carta de Corinto, e sabe como essa carta está recheada de problemas, de pecados. E eu gosto de lembrar que ali era uma igreja, que ali havia pessoas convertidas, porque Paulo ele traz esta afirmativa, mas no entanto
Paulo escreve esta carta para aparar as arestas, para corrigir algumas falhas. E mediante a isso que eu acabei de afirmar, nós encontramos isso aqui nesta carta de Paulo aos Coríntios. No próprio capítulo 6, versículo 12, Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Não me deixarei dominar por nenhuma delas. É por isso que há tanta ênfase nas pregações, nas mensagens, sobre situações de pecado, sobre a importância de nós, como filhos de Deus, confessarmos os nossos pecados. Porque se nós dermos espaço para o pecado, aquilo vai penetrar na nossa vida, vai dominar as áreas da nossa vida. E quando você se der conta, você vai passar a semana, o mês, sem orar, sem ler a Bíblia, sem conversar com o Senhor e colhendo o quê? Os frutos dessa escolha. Então nós precisamos compreender isso. Todas as coisas são lícitas, mas em todas as coisas convém. Eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. E muitas vezes, propondo essa liberdade, muitos acabam sendo dominados por pensamentos que não edificam. Esse tipo de pensamento havia predominado na igreja de Corinto. Os crentes em Corinto não sabiam usar a sua liberdade, estavam agora desmantelando a sua vida com a igreja. Desmantelando, palavra antiga, né? Meu pai falava muito essa palavra. Estava desconcertando, destruindo a igreja, porque esses irmãos não tinham mais a compreensão do que era realmente a real liberdade. E nós vamos perceber algumas situações que eles até estão praticando um ato, dentre os quais nós praticamos aqui mensalmente, e dizendo: estamos fazendo aquilo que o Senhor nos pede, mas na verdade era um passando por cima do outro. Então era um coração, na verdade, focado em si mesmo. Então ali nós encontramos aqueles que eram, na realidade, os servos de si mesmo. Logo na introdução de Coríntios, capítulo 1, versículo 11, está escrito um dos problemas: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. E está aí, um dos primeiros problemas a ser destacados nessa igreja é a tal da panelinha. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e as dissensões que haviam ali. Mas era um povo que você encontra ali naquela igreja também pessoas salvas. Mas ali um grupo de homens que estavam olhando mais para dentro de si. Por quê? Aonde vai haver dissensão? Se somos uma comunidade, uma fraternidade, se vivemos o amor, se Cristo nos resgatou, se nos gloriamos não em nós mesmos, mas na cruz de Cristo, não pode haver dissensão. E pelo contrário, não vai haver nem espaço para fofoca. Porque falar do meu irmão, fazer fofoca contra o meu irmão, pera lá, não é esse o caminho não. E aquilo que eu tenho dito, que numa situação de família, há sempre essa necessidade de se falar a verdade e procurar sempre corrigir os erros e as falhas. Mas podemos encontrar tantos e tantos problemas aqui nesta carta, como por exemplo, podemos olhar em Coríntios capítulo 14, versículo de número 26. E a grande pergunta levantada a essa altura, em Coríntios, capítulo 14, versículo de número 26, é: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Dizem que alguns dons é uma ênfase de que foi batizado. Mas veja, naquele dia, naquela época da igreja, início da igreja, a igreja de Corinto estava qualificada com todos os dons, absolutamente. Mas é uma igreja que recebeu quantos puxões de orelha, hein, pastor Ciro? Quantos puxões de orelhas nós encontramos capítulo a capítulo? A carnalidade estava presente, o pecado constante. Mas acima de tudo, se observarem como esses cristãos viviam: estou vivendo a minha liberdade,
É cada um na sua. Eu faço o que quiser, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que der na telha. Ou seja, é uma liberdade que estava completamente deturpada. Olhe para os dias de hoje, não é a mesma coisa que nós enfrentamos? Olhe para a comunidade, para a sociedade, para o mundo aí fora. E aí não podemos deixar de olhar para dentro da igreja também. Ou seja, não pode haver comunidade, não pode haver uma verdadeira fraternidade quando cada um procura sua própria satisfação sem considerar os demais. Leia com calma este livro de Coríntios e você vai ver que cada um pensava só em si. O importante era ele se sair bem, e para isso eles estavam dispostos a tudo, absolutamente tudo. O posicionamento deles era ir contra a autoridade, contra a vontade do Senhor, agindo de conformidade com o seu bel prazer. Que nós não venhamos cair nesse erro, que tenhamos o cuidado. A primeira grande pergunta é: você é servo de si mesmo ou servo de Cristo? Temos que ser servos de Cristo, amém? Se você cantou do fundo do coração esse último hino antes da mensagem, sim na cruz sempre me glorie, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Como é importante essa letra desse hino, porque está dizendo que mesmo que eu sofra perseguição, que eu tenha dificuldade, que eu tenha problema, eu não estou gloriando em mim, eu estou me gloriando em Cristo. Eu sei que o meu descanso prometido não é aqui, é na pátria celestial. Então não pode haver nada, absolutamente nada, que venha me roubar a minha paz, o meu desejo de servi-lo, de andar na presença do Senhor. Então eu volto a dizer, quando nós pensamos nesse tema, servos de Cristo, precisamos perguntar: sou servo de Cristo? Agora, se eu não estou sendo servo de Cristo, será que porventura eu estou sendo servo de mim mesmo? Você é um servo de si mesmo? Há outro problema também. Há pessoas que não conseguem servir a si mesmo, vivem um estado de autocomiseração, e são pessoas que também não conseguem servir a si mesmo, mas no entanto não servem a Deus. A quem elas servem então? Servem os outros, são servos das outras pessoas, são servos dos outros pensamentos. Quantas pessoas são empolgadas, impulsionadas, talvez por um filósofo, por um líder, seja ele político ou não. Eu tenho visto nesses últimos tempos pessoas dando sangue, dando a vida por aquilo que creem, e eu olho, que absurdo. Estive há pouco tempo, nesse tempo de pandemia, numa situação que não é uma verdadeira religião, não se ensina a verdade. Mas como eu vi pessoas humildes ali, servindo de coração, acreditando que estavam servindo a Deus. Já parou para pensar nisso? Já viu isso? Melhor do que pensar, às vezes, é ver. Eu estava acompanhado de uma pessoa, essa pessoa ia me conduzir até uma outra pessoa no ambiente. E de repente aquela pessoa veio andando comigo, está lá, e eu não enxerguei, vem cá. Foi andando, daqui a pouco a pessoa parou, falei, caiu alguma coisa. Sabe o que ela fazendo? Se encurvando diante de uma imagem. Quando ele voltou, o que ele fez? A mesma coisa. Nosso Deus é um Deus onipresente, amém? Está em todos os lugares. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar o mal e o bom. E como é que eu posso ser servo de mim mesmo? Como é que eu posso servir os outros em detrimento do que a palavra de Deus diz? Nós precisamos de fato refletir no que Paulo está nos ensinando nesta carta a respeito desta importância, desta condição de sermos verdadeiros servos. Há pessoas que são servos de outros. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9. E olha que é uma pincelada em alguns versículos. Imagine se você pegar sua Bíblia em casa, papel, caneta, ler com calma e ir anotando quantas coisas preciosas há nesse livro. 1 Coríntios capítulo 9. Veja o que está escrito aqui. 1 Coríntios capítulo 9 diz: não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor.
esta é a minha defesa para com os que me condenam. Veja para onde estava levando a igreja de Corinto, em busca dessa liberdade, que na verdade era uma libertinagem. Já estavam se tornando servos de outros, havia uma discussão, havia uma rejeição até a respeito do ministério apostólico de Paulo. E Paulo, ele diz que a credencial era evidente através daquelas vidas. Mas quantas pessoas, ali naquele meio, apenas por ouvir, impulsionado por uma certa liderança, tomando a decisão errada? Temos que ser servos do verdadeiro Senhor, amém? Nós precisamos aprender com o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos número 13 em diante. Ele vai falar um pouco mais a respeito do equilíbrio que nós precisamos ter, do conhecimento da verdade da palavra do Senhor. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 13, havia uma grande discussão aqui acerca dos alimentos. E também, olha o que diz aqui: os alimentos são para o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus também ressuscitou o Senhor, que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não por certo. Ele cita a situação do alimento, que é uma situação que ele trata, mas aqui ele está colocando a ênfase sobre uma situação para onde tinha conduzido a libertinagem dos irmãos daquela igreja. Eles chegaram ao ponto de ir diante de uma prostituta, se unir a ela e achar que estava tudo bem. Quantos pecados ocultos escondidos no seio de uma igreja pode haver? Pode haver porque a igreja é composta de pessoas, não é? E cada pessoa tem um coração. E a Bíblia nos diz que devemos guardar o nosso coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Mas a escolha desta igreja, de alguns irmãos ali, era o quê? A escolha da liberdade, a escolha de agradar a si mesmo. E aí vem aquela discussão do alimento também. Pode comer a carne, olha, a carne sacrificada a ídolos, porque havia isso. Eles sacrificavam o animal e a parte que sobrava ia para onde? Para o açougue. E aí começaram a questionar: e aí, podemos comer ou não? Tinha uns que já tinham uma maturidade espiritual, de compreender que aquilo não ia comprometer em nada a eles, mas entretanto os outros achavam um absurdo. E aí Paulo vai tratar desse assunto da carne sacrificada a ídolos. Mas Paulo falou assim, que não era pecado, mas entretanto eu tinha que ter o cuidado de não escandalizar o meu irmão. E com isto, com esta lição, Paulo está nos ensinando tantas coisas. Nós não vivemos uma época como essa de matar lá o boi e sacrificar ali e atravessar a rua e levar para o açougue. Mas há tantas coisas que as pessoas colocam a ênfase: eu faço o que quero, é minha liberdade. E aí você vai magoar o seu irmão, você vai fazer com que aquele irmão que não tem maturidade se escandalize. Então Paulo, ele diz que nós precisamos seguir esse princípio de não escandalizar o nosso irmão. E como comunidade, fraternidade, tem que haver esta compreensão e essa ação coerente. Mas nesse texto lido, Paulo fala desse agravante máximo, não é? Eles estavam se unindo até com uma prostituta. Agora não é surpresa para você que já conhece esse livro, mediante o que nós encontramos em Coríntios capítulo 5. Havia um homem que vivia com a sua madrasta e a igreja não tratou daquele assunto. Qual foi a oração de Paulo mesmo? Já roguei, já entreguei o tal a Satanás para a destruição da carne. Entretanto, o tal será salvo no dia. Nós vemos que era uma igreja, havia pessoas salvas, batizadas, mas havia pecado. E o espaço do pecado foi crescente porque ganhou terreno.
encontrou corações ali dispostos a uma certa libertinagem e não seguir o princípio da verdade da palavra do Senhor. Então a minha pergunta nesse ponto é: você é servo dos outros? Avalie, olhe para dentro do seu coração. Você é um servo de Cristo. Nós precisamos ter esse cuidado, porque a liberdade de viver sem restrição transformou em libertinagem a situação da igreja de Corinto. E é aí que nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós pensamos. Primeira pergunta foi: você é servo de si mesmo? Se não, amém. Segunda pergunta: você é servo dos outros? Se não, amém. Agora a grande pergunta é o que Cristo espera: que sejamos servos dele, amém? Que sigamos aquele princípio dos primeiros apóstolos, como de Pedro e aqueles discípulos, diante da pregação do Senhor, da pesca maravilhosa, eles são capazes de olhar para aquele homem e ver que ele não era simplesmente um homem, mas ele era Deus, amém? Eles puderam ver aqueles olhos do Senhor Jesus, assim como nos é apresentado em Apocalipse, como olhos de chamas, que penetram o íntimo do nosso ser. E diante daquela situação, o que aqueles homens fazem? Pedro, de maneira especial, ele diz: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Quando eu, como igreja, como filho de Deus, tenho as atitudes pecaminosas que encontramos em Corinto, a minha atitude nunca vai ser a glória de Deus. A minha atitude vai ser sempre pensar em mim, no lucro, na autopromoção, naquilo que vai trazer mais comodidade para mim, mais conforto. Mas quando eu penso em Cristo, eu vou visar sempre a glória de Cristo, amém? E aí eu vou perceber que não vai haver esforço grandioso demais que eu possa fazer para o meu Deus, mas pelo contrário, tudo vai se tornar muito prazeroso. E aí eu quero concluir exatamente pensando nesse ponto. O Senhor espera que sejamos servos de Cristo. Quando somos servos de Cristo, a nossa preocupação sim é em obedecer o mandamento do Senhor. E domingo passado, como todo primeiro domingo do mês, nós temos a celebração da ceia do Senhor. E sempre leio, faço menção de 1 Coríntios 11, onde Paulo traz a orientação para a igreja a respeito da ceia. E nessa orientação, ele fala sobre o homem ter esse dever de examinar a si mesmo. Mas uma das recomendações que ele coloca: espere uns pelos outros. O que havia naquela época? Naquela época havia a festa ágape, festa do amor. Os irmãos estavam ali para compartilhar, sabe, o junta panela. Cada um trazia alguma coisa. Aquele que tinha mais condição tinha condição de trazer mais. Mas quando a coisa começou a descambar para a libertinagem, era um comendo rapidamente, apressadamente, não esperando pelos outros. Agora, o que nós percebemos é que isso não aconteceu apenas na festa ágape, mas também na própria ceia. E aí vem essa orientação. O pensamento dele, individual, ele estava dizendo: eu sou um cristão, olha, já examinei minha vida, estou em dia com o Senhor, mas deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar a melhor parte. E não esperava uns pelos outros. E nós precisamos lembrar que ao participar da ceia, isso está apontando também para algo. É claro que ali é um apontamento para o ato de Jesus se oferecendo por nós, morrendo, derramando o seu sangue, oferecendo a sua vida, mas também é um ato de comunhão. Você tem observado isso? Você participar da ceia aqui significa que você tem comunhão com essa igreja, com os irmãos dessa igreja. E nós precisamos levar isso muito a sério, porque a igreja não estava levando isso a sério, e é por isso que Paulo está tratando disso. Olhe para o coração, olhe, você é servo de si mesmo, você é servo dos outros, ou você é servo de Cristo? E Paulo, ele diz: examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. E após isso, esse ato feito de maneira correta, Paulo vai dizer: e anuncia a morte do Senhor até que ele venha. O grande problema em Corinto podemos colocar também como aquele tipo de soberba,
dominando o coração. Coríntios capítulo 8, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, diz aqui: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Eles tinham muito conhecimento teológico, muito conhecimento, liam livros teológicos, os assuntos eles dominavam de ponta a ponta, mas eles estavam esquecendo do que Paulo coloca agora. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Podemos afirmar que o saber se obedece, mas o amor edifica. Olha aqui o versículo 7 do capítulo 8 também: mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Aquele cuidado com a pessoa mais fraca, a pessoa que está ainda caminhando para um crescimento espiritual. E a chave aqui é o versículo 13: por isso, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Talvez uma das coisas que mais geram discussões no meio evangélico nos últimos tempos é vestimenta, não é? E tem pessoas que dizem: não, é meu direito, o corpo é meu. Mas se eu estou na igreja, eu tenho que pensar no coletivo, não é? Não é pensar só em mim, não é viver para os outros, mas pensar na glória de Cristo. Este é um exemplo apenas, mas são tantas as coisas que nós estamos priorizando. Na verdade, não é Cristo, mas sim a nossa vontade. Não é Cristo, mas sim a vontade do nosso coração. E eu quero concluir olhando aqui em Coríntios 13, 1 Coríntios capítulo 13. É interessante que ali ele vai tratar nos capítulos anteriores e posteriores, ele está tratando dos dons, deste uso do dom e da maneira como eles estavam usando o dom da maneira errada. Estavam colocando os dons e até mesmo habilidades para uma autopromoção pessoal. Mas o capítulo 13, os primeiros versículos, ele vai colocar ênfase no amor, na importância do amor. E no capítulo 13, versículo 13, ele dizia ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. A conclusão que nós podemos chegar olhando para o final desse versículo e para toda a situação dos pecados descritos em Corinto: falta de disciplina com o camarada que vivia com a madrasta e fazia parte da igreja, cantava, ensaiava, ensinava, fazia tudo, não foi disciplinado. A panelinha, desrespeito à autoridade apostólica de Paulo, a questão da carne sacrificada e o desejo egoísta de dizer: eu como, não tem mal nenhum, você que é um bobo. Era mais ou menos isso que eles faziam. Não estavam respeitando, não estavam honrando o nome de Cristo. Tudo isso porque demonstra que não havia amor no coração. E o que Paulo está dizendo nesse versículo que acabamos de ler? Vale a pena alguma coisa que é feita sem amor? Diz aqui: de nada aproveitaria. Diante da sua vida cristã, espero que você esteja fazendo algo para Cristo, tá bom? Espero que esteja fazendo algo para Cristo, evangelizando, orando, dando testemunho, né? Tudo começa pelo testemunho, mas espero que você esteja fazendo isso em amor, amém? Em amor, fazendo por amor a Cristo, por amor às almas perdidas, em resposta ao amor tão grandioso que te alcançou, porque a palavra de Deus nos diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então eu te convido nesta noite a fazer uma avaliação da tua vida, do teu coração. Você é servo de si mesmo? Você é servo de outros? Ou você é servo de Cristo? E talvez isso te ajude exatamente pensar se as coisas que você está fazendo são coisas feitas em amor. Há muitas pessoas que querem fazer as coisas para ser reconhecido. Quantas vezes eu encontro pessoas assim que ficam frustradas
ninguém me deu crédito, ninguém viu o que eu fiz. Irmãos, é melhor você passar aqui a vida inteira sem ninguém reconhecer, sem o teu irmão recebendo crédito aqui. Mas o importante é que lá no céu não vai haver como furar fila, entendeu? O Senhor Jesus, Ele vai recompensar, Ele que vai dizer: aqui está servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito te colocarei, entra no meu gozo. Então, meus irmãos, que sejamos uma igreja íntegra, amém? Uma igreja cujo cabeça é Cristo, que estejamos juntos de verdade, mas para estar juntos de verdade, esse amor verdadeiro tem que dominar os nossos corações. Faça isso e você vai ver. Eu concluo aqui até estava lembrando, um jovem veio aqui com as meninas no trabalho online, precisava de alguém para tocar. Esse jovem já veio aqui em outros trabalhos, é de São Pedro. Ele veio e ficou aí: olha, não tiver problema com a internet, a dedicação, o amor. Olha, eu não tenho dúvida que tem um galardão esperando aquele jovem, com toda essa disposição. E às vezes nós fazemos alguma coisa, não é? Na nossa igreja, às vezes é uma luta. Vamos lá, e vamos, não dá, não sei, estou com dor ali, choveu, o sol está forte demais. Aí vem a segunda-feira braba, né, pastor Silvio? Está lá no trabalho, porque senão pode ser mandado embora, vai descontar um dia. E está esquecendo que quando falta no trabalho do Senhor, não é ordenado aqui, né? Mas a fidelidade fica onde? Vamos curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos para uma palavra de oração. Lembre-se disso: sem amor, nada, absolutamente nada tem validade. Nada que venhamos a fazer pode ser aproveitado. Mas há uma esperança para você, há uma esperança para mim, porque apesar de tão falhos quanto nós somos, a misericórdia de Deus se faz presente, amém? Nosso Deus é um Deus perdoador. Porque uma carta tão extensa? Eu fico pensando, eu como pastor, olha só, hein, lidando com todos esses problemas, Paulo lhe deu ali tantos capítulos, tratando de problema tintim por tintim. Talvez eu já estaria aqui cansado e dizendo: basta. Mas Paulo fez isso porque por trás dele, por cima dele, dentro dele, havia Cristo. Cristo dirigindo a vida dele, Cristo amando aquela igreja com tantos pecados, mas querendo trazer de volta aquela igreja para o caminho. Será que é esta a situação? Deus quer te trazer de volta? Não é necessário estar afastado, desligado da membresia. Nós olhamos o exemplo do filho pródigo, ou melhor, o irmão do filho pródigo, estava ali todo o tempo, nunca foi embora de casa, mas foi movido de mágoa, rancor, quando viu o filho voltar. E a festa em favor daquele que havia se desviado e voltado. Como está o seu coração? Como está o seu coração a nível de serviço, trabalho? Esta igreja de Cristo, de fato, pode contar com você para ser uma comunidade verdadeira, um lugar de fraternidade? O teu irmão é o teu irmão de coração? Deus falou ao seu coração nesta noite, meu irmão. Você dizer: lembre de minha oração, pastor. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Aqui embaixo, na galeria, Deus está falando, amém. Deus está falando aos corações. Eu quero orar por você. Talvez é o seu desejo se unir à igreja local, assumir esse compromisso de obedecer uma ordem que não é da igreja, mas é para a igreja. Ser batizado, unir-se à igreja local, participar da comunhão, da celebração da ceia do Senhor e anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Deus fala ao seu coração. Levante a sua mão. Mais alguém? Mais alguém? Amém, amém, amém. Quero fazer uma pergunta também. Você está aqui nesta noite, mas você não tem certeza da sua salvação. Mas nesta noite, você tem visto através desta pregação que este verdadeiro Cristo, que é Deus, veio a este mundo, morreu em uma cruz, derramou seu sangue para te salvar do pecado. E tudo que você precisa fazer
é convidá-lo para ser seu Senhor e Salvador, confessando a Ele o seu pecado. Nesta noite, você gostaria de dizer: pastor, ore por mim, eu tenho interesse na salvação da minha alma. Há alguém? Há alguém? Levante a sua mão. Gostaria de orar por você, gostaríamos de ajudar também em oração. Há alguém? Há alguém? Oremos. Pai, nós queremos louvar o Senhor, porque deixaste a Tua palavra escrita, e de maneira especial podemos aprender tantas coisas, olhando para o livro, essa carta aos Coríntios, e somos muitas vezes impulsionados a ler esta carta pensando no pecado, na incredulidade, na dureza de coração desses irmãos em Corinto, e esquecemos, na verdade, de olhar para dentro de nós. Esquecemos que isto foi escrito para ensinar a nós nesse tempo presente. Eu oro neste momento por esses que levantaram as suas mãos, talvez alguns que estão acompanhando a transmissão também em oração. O Senhor, que sonda o coração, venha penetrar, ó Pai, no íntimo do nosso ser, nos conduzindo pelo caminho que o Senhor preparou para nós de antemão. Peço perdão, pedimos perdão pelas nossas falhas, por tanto tempo perdido com bobagens, tanto tempo perdido conosco mesmo, e esquecido de aplicar na sua vontade, na sua obra. Pai querido, abençoe a vida desses que levantaram as suas mãos, e ora mais uma vez por aqueles que estão aqui, aqueles que estão acompanhando, por suas lutas, dificuldades, talvez decisões a serem tomadas nessa semana. Talvez haja pessoas que estão ainda ansiosas, seja por questões de trabalho, família, saúde, que possam descansar em Ti, que descubram o verdadeiro valor de nós preocuparmos com os nossos irmãos e perceber que isso diminui a nossa ansiedade a respeito das nossas lutas pessoais. Se alguém que não tenha Jesus, que possa tomar essa decisão. Quem sabe no seu lar, quem sabe nos procurando, teremos o prazer de ajudá-los. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, cantar este hino. É um hino curtinho, é um hino maravilhoso. Me lembro quando o pastor Samuel Barreto pregou aqui numa quarta-feira, na porta ele olhou para mim e falou: este hino é um hino maravilhoso, é um hino que eu aprecio muito. Então vamos cantar este hino antes de dizer 2, 3, 1 231 2, 3, 1.
obtenha vitórias, amém? Diante das lutas, dificuldades, que venham respostas positivas. Você que tem um ente querido internado, as dificuldades, as lutas, que possam todas serem superadas à luz da palavra de Deus. Olhe para Jesus, né? Que você possa confiar no que nós recitamos a cada domingo. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Nos diz Paulo, nada pode nos separar do amor de Deus, amém? Nem a morte, nem anjos, nem potestades, nem coisa do presente, nem do porvir. E nesse porvir chegou o dia da Covid, que nós não imaginávamos, mas nada, absolutamente nem a Covid, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Minha gratidão a todos que estão aqui, os que nos visitam, espero que possam vir mais vezes, são bem recebidos aqui. E também, eu falei com o pastor Josué essa semana, ele agradece as orações, já conseguiu ganhar 2 quilos dos tantos perdidos, está no tratamento do câncer e da outra enfermidade, então ele agradece as orações. E também, quinta-feira tem uma viagem, mas não é passeio não, uma reunião em Campinas, no antiga área do pastor Ercílio de Mancida, uma reunião do Comitê de Missões, uma reunião que tenho que participar, então de manhã eu vou para lá, espero estar de volta aqui depois do almoço com segurança. Mas o irmão Isaac, ele é abençoado de trabalhar em um local que é federal, então o feriado foi emendado para ele e ele viajou, é o motivo da ausência, está descansando um pouco. Então vamos orar pelo retorno dele também. Vamos recitar a nossa divisa e depois, assentados, com oração silenciosa, encerraremos o culto desta noite. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Deus abençoe, podeis assentar.